Está importante agora, hein, sobre tantos assuntos envolvendo o turismo brasileiro, incluindo este de que a partir do próximo dia 10, que cai numa quarta-feira de janeiro, o Brasil volta a exigir o visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Notícia importante que a gente já repercute agora justamente com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Ministro, obrigada pela gentileza de estar conosco da entrevista e pessoalmente na CNN. Bem-vindo. Obrigado, Elisa, Juliana, Basília, que está conosco no estúdio aqui em Brasília, e todos os telespectadores da CNN. Ministro, já quero compreender com o senhor, então, por qual motivo essa retomada, quais são os aspectos positivos, que levaram vocês a tomarem essa decisão? Bom, existe um princípio do direito internacional que está sendo utilizado agora pelo governo brasileiro, pelo nosso Itamaraty, que é o princípio da reciprocidade. Nós vivemos em constante negociação com outros países, com outros organismos internacionais, para buscar vaga ou a presidência do Conselho de Segurança da ONU, para buscar lugares de grande relevância em organismos internacionais, além da ONU, outros organismos. E as decisões do Itamaraty, elas precisam ser respeitadas, precisam ser ouvidas, porque sempre há outros interesses que envolvem questões relacionadas à nossa diplomacia. Esse princípio da reciprocidade, ele diz que um país, a forma como um país trata o outro deve também dedicar o mesmo tratamento. E todos vocês que estão nos ouvindo, quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países que nós passaremos a exigir os vistos, sabe as dificuldades que os brasileiros têm não só para acessar os Estados Unidos, mas também para adquirir o visto de entrada nos Estados Unidos. Você, para marcar uma entrevista, que eles fazem a exigência, inclusive, de uma entrevista, você tem dificuldade de data, de local, de horário, para ser entrevistado a concorrer a ter um visto norte-americano. Então, o que o governo brasileiro passa a fazer agora é buscar colocar o Brasil no mesmo patamar que os Estados Unidos, no sentido da relação, do tratamento das relações diplomáticas. Certo. Basília Rodrigues também participa da conversa, evidentemente, para fazer-te uma pergunta. Ministro, Basília? Obrigada, Elisa. Obrigada, ministro, por vir aqui à CNN Brasil, aqui em Brasília, dar essa entrevista. Olha, pelos dados oficiais, 6 milhões de estrangeiros passaram por aqui em 2023. Eu queria saber do senhor como é que está a percepção do Brasil lá fora, né? Porque popularmente a gente é conhecido como o país que não tem terremoto, não tem guerra, o país do acolhimento, mas depois, passado um ano do 8 de janeiro, será que a gente ainda está com essa bola toda lá fora? O Brasil ficou marcado por esse 8 de janeiro? Qual a percepção do senhor? Basília, eu acho que o Brasil está muito melhor avaliado lá fora do que vinha antes. Eu tenho tido a oportunidade de presenciar as análises internacionais na área do turismo, que tem colocado o Brasil como destino importante em várias áreas. Por exemplo, a revista Forbes, a internacional Forbes, elegeu o Brasil no ano de 2023 como o principal, melhor destino turístico para se praticar ecoturismo no mundo. Passamos países como o México, como a Austrália, como o Canadá, e o Brasil passa a figurar na recente divulgação da revista Forbes como o melhor destino para a prática de ecoturismo no mundo. Além disso, nós recebemos o reconhecimento da Organização das Nações Unidas através da OMT, elegeu a América do Sul e o Caribe pela sua importância, pelo seu potencial de crescimento no turismo, para receber um escritório descentralizado da OMT, Organização Mundial do Turismo, que já tivemos a oportunidade de inaugurar no último dia 15 de dezembro, na cidade do Rio de Janeiro. Para lá virão todos os principais especialistas de turismo no mundo. Falar sobre qualificação profissional, falar sobre desvendamento de novos destinos, sobre promoção turística. E eu tenho a convicção de que a partir desse escritório da Organização Mundial do Turismo para tratar de turismo na América do Sul e no Caribe, sediado no Brasil, nós passaremos a ter dias melhores ainda do que a gente vem tendo. Isso depois de um 8 de janeiro.
Basília, a postura do presidente Lula viajando o mundo, se destacando como uma grande liderança, não apenas política, mas também econômica. O Brasil foi eleito agora, foi reconhecido como a 9ª economia do mundo. E a participação do presidente Lula nos debates econômicos, políticos, o presidente Lula está sendo requisitado para mediar guerras que têm acontecido no mundo. Isso tem feito com que o nosso país passasse de patamar em relação ao reconhecimento internacional. Isso está sendo refletido também pelo número de turistas estrangeiros que passaram a visitar mais o Brasil. Nos próximos dias, nós vamos estar divulgando os números do turismo de 2023, o número de turistas brasileiros que viajaram dentro do Brasil e, principalmente, o número de turistas estrangeiros que vieram para dentro do Brasil. Eu posso aqui antecipar para vocês que nós vamos ultrapassar a marca de 2019 em número de turistas estrangeiros visitando o Brasil. 2019 foi o último ano antes do início da pandemia do Covid-19, que deixou todo mundo em casa, e nós já ultrapassamos a marca do período pré-pandemia. Ministro, sobre a exigência de visto dos Estados Unidos, por exemplo, para quem entra no Brasil, de que maneira vocês observam que isso não pode acabar segurando um pouquinho o número de turistas, né? Então, se tem esse empecilho, eventualmente eu posso deixar de ir ao Brasil. Imagino que vocês também trabalhem com essas hipóteses, né? Afinal de contas, você tem eu chamei de empecilho, mas é isso mesmo, um obstáculo maior para a vinda desses turistas. É verdade. Nós precisamos trabalhar para facilitar ao máximo o ingresso de turistas estrangeiros no nosso país, facilitar ao máximo o trânsito de brasileiros para a atividade turística dentro do nosso país. E o que a gente tem buscado, entendimento, junto com o Itamaraty, junto com a Polícia Federal, é fazer com que esse processo seja o mais simples possível. Então, de que forma ficou consensuado? O governo brasileiro está disponibilizando através de uma plataforma online, onde o turista poderá, em poucos minutos, o turista norte-americano, canadense e australiano, em poucos minutos acessar essa plataforma, fazer o upload, baixar uma foto do seu passaporte, uma foto sua do seu rosto, seguindo lá as exigências da plataforma. E através dessa plataforma, desse aplicativo, sem necessidade de entrevista presencial, sem necessidade de marcação de horário de atendimento, o turista poderá receber o seu visto eletrônico. Juliana Lopes também está com a gente aqui na conversa para fazer-te uma pergunta, ministro. Ministro, bom dia, obrigada pela participação. Vou trazer aqui uma questão mais relacionada ao orçamento, né? Porque a gente viu que teve uma discussão ali no Congresso sobre o projeto de lei orçamentária anual e uma implementação, uma ampliação muito significativa dos recursos para o turismo de mais de 700%, inclusive na contramão ali do que o governo queria de recursos para o PAC, que é o projeto de aceleração do crescimento. Queria entender do senhor se o governo concorda com essa ampliação que foi aprovada pelos parlamentares e para onde vai esse montante em 2024. Juliana, o governo entende que a peça orçamentária é construída a várias mãos e com a grande participação do Congresso Nacional, dos senadores e dos representantes do povo brasileiro, que são os deputados federais na Câmara dos Deputados. E ali houve um entendimento no Congresso Nacional de que esse setor da nossa economia, inclusive uma recente pesquisa que nós vamos estar divulgando, feita pelo Ministério do Turismo, aponta que para o povo brasileiro o turismo figura como a terceira atividade econômica mais importante. Num elenco de 0 a 10, numa avaliação de 0 a 10, os entrevistados eram consultados. Qual a importância destas atividades econômicas? Ficou a tecnologia com 9, a média 9, o setor de comércio com a média 9 e o turismo em terceiro com a média de 8,8. Então, ou seja, para a ampla maioria da população brasileira, o setor do turismo é a terceira atividade mais importante do país. Nós viemos de 2 anos com baixíssimos investimentos no setor do turismo, infraestrutura turística, de uma forma em geral. E ali o Congresso Nacional entendeu, primeiro, a importância desse segmento, que é o que mais gera emprego no Brasil, ficando atrás apenas da construção civil, mas com uma diferença. São empregos de melhor qualidade, são empregos distribuídos de forma muito democrática em todo o país e é uma atividade econômica que movimenta centenas de trilhões em todo o mundo.
Agora, ministro, só uma perguntinha rápida. Com esse montante, né, essa ampliação muito significativa, significa que a União Brasil vai entregar votos necessários durante 2024 ali no Congresso Nacional? Bom, eu gostaria muito de falar sobre o turismo. Tem muita coisa boa para falar, infraestrutura, desenvolvimento, passagens aéreas, mas respondendo essa sua questão relacionada à questão política do União Brasil, o nosso partido União Brasil tem votado conforme o entendimento dos seus parlamentares, do que entende que é melhor para o nosso país. Em relação às pautas do governo, a União Brasil tem sido o partido, inclusive, que mais tem entregue votos nas pautas em favor do governo, ficando atrás apenas do PT, que é o partido do presidente. Brasília. Eu queria saber dos programas do Ministério, né? A gente, no ano passado, amargou, dá para se dizer assim, um Voa Brasil, que foi inicialmente anunciado pelo governo, mas isso acabou não se concretizando, porque a gente vê que as passagens estão cada vez mais caras. Não está tão barato assim viajar no Brasil. E aí vem o Ministério do Turismo com um outro programa, que é o Conheça o Brasil. Então, na prática, como é que vocês estão conseguindo linkar isso? Chamar as pessoas para fazerem turismo no Brasil, sendo que a circulação aérea, né? Eu sei que tem outros modais, né, de transporte, mas a circulação aérea, ela está cara. Como é que o senhor tem conseguido, então, fazer com que esse programa na área turística seja atrativo para as pessoas? Um desafio de todos nós, Brasília, meu, o seu, dos membros do governo, dos cidadãos brasileiros que estão nos assistindo aqui na CNN, é melhorar a qualidade das informações do nosso país para fazer com que o brasileiro possa viajar mais dentro do país e também que estrangeiros possam vir ao país, como viajam para a Europa, para a Ásia. Esse é um desafio muito grande, mas a gente tem conseguido avançar nessa questão. Na recente pesquisa que nós vamos estar divulgando agora nos próximos dias, 37% dos brasileiros pretendem viajar agora dentro do Brasil até o mês de março. É um número significativo de turistas viajando dentro do Brasil, de pessoas que vão gastar em hotéis, gastar em bares, em pousadas, em restaurantes, movimentar a economia de centenas de cidades turísticas brasileiras. E é claro que como falamos da questão dos vistos norte-americanos, todos os pontos que pudermos fazer para facilitar o trânsito de turistas dentro do nosso país é missão de todos nós. O governo brasileiro, através do Ministério do Turismo, tem trabalhado incansavelmente para reduzir o preço das passagens aéreas. Nós tivemos dezenas de reuniões com todos os atores envolvidos, inclusive todas as companhias aéreas que fazem voos regionais, domésticos dentro do Brasil, envolvendo os distribuidores de combustíveis, a Petrobras, que é a principal fornecedora de querosene de aviação no nosso país. E, analisamos as questões tributárias, reunimos com a ANAC, com o Ministério de Portos e Aeroportos, com a Embratur. Nós vamos, dentro em breve, apresentar uma alternativa para que o brasileiro possa viajar dentro do Brasil de forma mais barata. Mas dizer a todos que o Ministério do Turismo já lançou o programa Conheça o Brasil Voando. Conheça o Brasil Realiza, Conheça o Brasil Cívico e lançará nos próximos meses o Conheça o Brasil Melhor Idade e Conheça o Brasil Trabalhador. No Conheça o Brasil Realiza, nós lançamos um programa em parceria com o Banco do Brasil para o financiamento de pacotes turísticos nacionais em até 60 parcelas, com juros de 1,7% ao mês. Dentro do programa Conheça o Brasil Cívico, nós vamos trazer para a nossa capital federal estudantes universitários, secundaristas, pesquisadores e professores, para que a população brasileira, especialmente essa área acadêmica, possa se assenhorar e se apropriar dos grandes emblemas nacionais que nós temos aqui, da nossa república, da nossa democracia. Esse programa visa trazer no contrafluxo, nos finais de semana, para cá, para Brasília, estas pessoas com passagens mais baratas e hospedagens que vão até 50% do valor das hospedagens balcão, das hospedagens normais. Além disso, em parceria com o governo do Distrito Federal, nós vamos ter pacotes turísticos. O governo do Distrito Federal está, inclusive, adquirindo ônibus para transportar essas pessoas entre os atrativos turísticos de Brasília de forma gratuita. Dentro do programa Conheça o Brasil Voando, foi uma parceria do governo federal com a ABAR,
que é a associação que reúne as companhias aéreas, com a Latam, a Gol, a Azul e a empresa Abaeté. Dentro desse programa nós teremos a plotagem das aeronaves com os atrativos nacionais, nós teremos speech, que são aquelas gravações dentro dos aviões. Aqui você ouve, agora aperte os cintos, coloque a poltrona na posição vertical. Vai entrar também uma gravação dizendo, conheça o Brasil, visite os encantos do nosso país, adquira sua passagem a partir de 3 meses de antecedência e compre a partir de 150, 160 e cada companhia vai colocar os seus preços promocionais. E também novas rotas, novos voos, novas cidades que passaram a ser atendidas com a nossa aviação regional, que antes não vinha. Lançamos cerca de 94 novos voos agora, fim de novembro, início de dezembro. E também o programa Stop Over, que vai permitir ao passageiro, que já está funcionando inclusive para cá, para Brasília, dessas companhias aéreas, os passageiros que vão buscar outro destino, mas tem uma escala em Brasília, poderão ficar em Brasília por alguns dias e seguir viagem sem ter que comprar um outro bilhete. Mas o Stop Over que vai vir ainda, ele vai prever que os estrangeiros, quando cheguem nessas companhias, possam, no primeiro aeroporto que pousarem, ficarem por mais alguns dias conhecendo aquele destino antes de ir para o seu destino final, sem precisar comprar uma outra passagem. Certo. Muitas medidas, ministro, a gente vai ficar aqui acompanhando, hein? Torcendo pela redução das passagens aéreas, porque a gente já paga a bagagem extra para levar. Aí, a que pode levar no avião, às vezes tem que despachar porque o avião está lotado. Aí não vem a comida no lugar, vem o amendoim. Olha, a gente está querendo uma redução dos preços aéreos, tomara que socorra o quanto antes. Obrigada pela gentileza, ministro, de nos dar essa entrevista. Celso Sabino, ministro do Turismo.